E a gente vai começar a nossa aula fazendo a devolutiva da avaliação. Vocês estão me escutando bem? Sim. Sim. O meu ventilador não está atrapalhando dessa vez? No, I can hear you. Não. Eu gosto que Sobral ele é bilíngue, sabe? Eu gosto. Actually, I am trilingual. Tudo bem, então. Se você diz. Ok. Vamos Brincadeira. começar. Ó, aqui eu vou mostrar as questões, mas não necessariamente, né? É exatamente na ordem que vocês fizerem, porque isso é randomizado, tá? Então, vamos lá. A primeira questão que tem aqui é aquela de fazer a correlação entre os 4 níveis de biossegurança, né? Tudo isso a gente tratou em sala, então eu não olhei as notas de vocês, mas eu acredito que tenham sido notas muito boas, porque só realmente se a pessoa tiver uma capacidade extracorpórea, dela não tirar nota boa nessa prova. Mas existem pessoas que têm essas habilidades, tá bom? Então, vamos lá. Nesse primeiro aqui, esses laboratórios são utilizados para estudar agentes infecciosos ou toxinas que não causam doenças de forma consistente em adultos saudáveis. Procedimentos básicos, BPLs, e não requer nenhum equipamento especial. Nesse caso, a gente já eliminaria outros níveis. Porque fica muito claro qual é o nível. Qual é esse primeiro nível? Nível, peraí, 1. Isso. Nossa, vamos ver. Laboratórios usados para estudar agentes infecciosos ou toxinas que apresentam alto risco de infecções, laboratoriais transmitidas por aerossol e doenças com risco de vida para as quais nenhuma vacina ou terapia está disponível. A gente já classifica ele de prumo como qual? Liga aí, alguém? Eu não vou ficar falando só, não. Zonas seguras isoladas em um prédio, podem ser alojadas em um prédio separado, e o acesso aos laboratórios é cuidadosamente controlado, né? Requer cabine de segurança nível 3 e trajes pressurizados com ventilação independente. Nível 4, professora. Muito bem. Esses laboratórios são utilizados para estudar agentes infecciosos ou toxinas de risco moderado, que apresentam risco se acidentalmente inalados, ingeridos ou expostos. Além de lavagem de mãos, bancar de trabalho, chuveiro, todos aqueles requisitos, né? Podendo incluir um incinerador, um autoclave e tal. Então, a partir daqui é que vocês iam começar a ficar um pouquinho. Será que isso é nível 2 ou será que isso é nível 3? Laboratórios usados para estudar agentes infecciosos ou toxinas que podem ser transmitidos pelo ar e causar infecção potencialmente letal por inalação. Fluxo de ar e tudo deve ser usado fluxo de ar controlado ou unidirecional. Outros recursos incluem o uso de 2 portas, fechamento automático, janela, superfície, parede selada. Então, aqui a gente diferencia por causa da letalidade, né? Não é um risco moderado, é um risco letal, onde a gente tem quase morte. Então, a sequência correta seria 1, 4, 2 e 3, que eu tenho certeza que todo mundo acertou. Então, vamos aqui. Para um profissional de saúde, as mãos são o principal instrumento de trabalho. Com ele é possível executar uma série de funções que necessitam coordenação motora fina. Nesse sentido, marque a alternativa correta. Estou falando mais rápido porque para a gente não ficar a noite toda nessa prova, porque essa prova é gigante, né? Então, vamos lá. O correto... E né? Gigante. Não, eu tenho consciência, gente, que ela é gigante, mas vocês precisam disso. É importante para vocês exercitarem leitura. Porque, às vezes, a única coisa que vocês leem o semestre todo é a prova. Então, vamos botar texto na prova. Para a proteção das mãos... Críticas. Contra temperaturas extremas... Quem chegou? Quem chegou? Eduardo. Só para a gente saber. Cadê Matheus? Já saiu? Não creio. Meu coração está em sangue. Estender roupa, ele foi. Felizmente.
A gente vive na fase das prioridades. Seja bem-vindo, Eduardo. Então, vamos lá. Boa O noite. que era correto? Para a proteção das mãos contra temperaturas extremas e produtos químicos corrosivos, há luvas especiais. Sim. Vamos justificar por que as outras estão erradas. O uso de luvas isenta o profissional de higienização das mãos com água e sabão. Jamais. Tanto que a gente fala que tem que lavar antes e depois do experimento, inclusive passar álcool 70. Existe a higienização com água e sabão e a higienização com álcool. As luvas de procedimento têm como função proteger as mãos. Peraí, Genilda. Aqui. Proteger as mãos de contato com materiais contaminantes, bem como a ação mecânica de perfurocortantes. A gente falou que luvas de procedimento elas não têm esse poder. Então, essa estaria errada. Adornos, anéis e pulseiras devem ser recobertos com a luva para evitar contaminação. Joias de ouro, por ser um metal nobre, não propiciam o crescimento microbiano. Às vezes, nem eu sei de onde é que eu tenho isso aqui. De onde é que eu tiro essas coisas. Dessa minha imaginação fértil. Mas a mentira é tão bem contada que tem gente que ainda marca essa daqui. A gente sabe que a gente não deve utilizar adornos de forma alguma. E muito menos utilizar o adorno embaixo da luva. As unhas podem ser um reservatório para fungos e bactérias. Até aqui, ok. Em caso de unhas longas, 1 centímetro ou mais, é possível mantê-las desde que sejam protegidas com luvas de látex. 1 centímetro, gente, já é um tamanhozinho até considerável, em termos de unha, né? E não é possível mantê-las se a gente utilizar luva de látex, porque a luva rasga. Então, essa está errada. Vamos às próximas. Aqui trazia toda uma contextualização, né, no negócio de uma sífilis, todo um problema. E aí, vou pular aqui para as assertivas. Apesar do acidente ocorrido, os alunos apresentaram conduta correta, desde a coleta do material até o descarte do perfurocortante. A gente vê aqui que o descarte não foi feito da forma correta. O aluno foi convidado a realizar o procedimento, a preceptora estava lá, calçaram as luvas, a coleta foi realizada, foi descartado em saco plástico branco leitoso, com emblema de risco biológico. Por que isso está errado? Hein, Eduardo? Como ela? Hein, Juan? Por que essa informação está errada? Apesar do acidente ocorrido, os alunos apresentaram conduta correta desde a primeira coleta, desde a coleta do material até o descarte do perfurocortante. A coleta eles até fizeram ok, né? Mas o descarte do perfurocortante foi feito em saco plástico branco leitoso com emblema de biossegurança. Por que isso está errado? Porque não pode ser um saco de plástico? E deve ser aonde, então? Caramba, velho, verdade. Que merda, a gente vai... Um perfurocortante tem que ser descartado naquela caixa de descarte de perfurocortante, aquela caixinha amarela que a gente chama carinhosamente de caixinha Descarpax. Então, essa está incorreta. O acidente poderia ter sido evitado caso fosse feito o correto balanceamento da amostra dentro da centrífuga. A amostra foi levada ao espaço para ser processada, mas o frasco acabou rompendo dentro da centrífuga, que gerou aerossóis quando aberta. Geralmente, isso acontece quando a gente não faz o balanceamento correto da centrífuga. E isso pode ser evitado, sim, e a gente comentou sobre isso nas nossas aulas. Então, poderia ter sido evitado, essa está correta. Caso estivesse usando jaleco, luvas, máscara e óculos, a chance de contaminação pelo aerossol formado é drasticamente diminuída. Sim, aqui a gente diz que não vai haver contaminação, pode haver, mas se ele tiver com todos os EPIs, a chance de contaminação é menor do que se ele não tivesse com nenhum EPI. Então, tá certo. Além da notificação, os alunos e outras pessoas envolvidas no acidente devem ser submetidos a exames para diagnosticar qualquer contaminação ocupacional. Sim. Depois que ocorre um exame como esse,
o técnico do laboratório, o responsável, tem que ser notificado e ele precisa saber o que aconteceu e precisa encaminhar essas pessoas para ter uma vigilância médica, para que essas pessoas não adoeçam ou utilizem alguma antibiótico-terapia profilática, né? Alguma coisa que possa ser feita. Então, a única incorreta era a 1. Que coisa, não? Então, é importante prestar atenção no descarte, porque é nesse momento de descarte que a gente, às vezes, se machuca. A ex-BBB Gabi Martins tem sido extremamente criticada. Não sei se vocês ouviram esse babado, mas tem sim. Porque essa jovem fez a propaganda de uns face shields e de umas máscaras, como esta daqui. E ela fez a propaganda como se essa máscara ela fosse ter uma validade para proteção contra o Covid. Então, de acordo com esse site, ela diz o seguinte: são máscaras semifaciais e face shield, que são máscaras de proteção, tem várias cores, a qualidade é muito boa. Ok. Então, levando em consideração a imagem e a contextualização, vocês iam colocar como V ou como F, né? Apesar das críticas dos internautas, o modelo da máscara utilizado... Vixe, Maria, eu poderia ter mudado, né? O modelo da máscara utilizado pela moça na foto é eficiente contra a contaminação por Covid-19, visto que protege o nariz e a boca, protegendo de germes invasores. Há proteção de nariz e boca aqui, pessoal? Não. Não. Muito Não. estranho. O que é que vai proteger? Se essa moça estiver falando num procedimento onde ela esteja muito próximo do paciente, num procedimento estético, por exemplo, da biomedicina estética, isso aqui pode ser interessante para não cair perdigotos no paciente. Porque você fica com a cara muito perto ali do paciente. Mas não protege a ela de uma contaminação. Então, isso está errado. As máscaras de proteção e face shield são classificadas como equipamento de proteção coletiva, podendo ser compartilhados pela equipe de serviço de saúde após a correta esterilização. O que é que vocês acham que está errado aqui? É porque é de uso pessoal, não? Exatamente. Isso. Máscaras e face shields são de uso de somente a pessoa. Somente a pessoa deve utilizar. Então, não é para você estar compartilhando. Alguns protetores rostrais têm a capacidade de impedir a passagem de raios UV, protegendo a retina nos trabalhadores. Sim. E eu até coloquei como exemplo aquela questão da pessoa que trabalha com biologia molecular, com transiluminador UV. Máscaras com respiradores, a depender do seu material de fabricação, podem ser reutilizáveis. Isso é correto? É incorreto? Eu creio que seja correto. O silêncio dos inocentes. Sim. Eu acho A que a senhora comentou na contaminação por Covid... Sim. A contaminação por Covid-19 pode ser impedida através de máscaras cirúrgicas, de pano ou N95, a depender da forma correta de uso. Isso é verdade. Então, o que estava correto era falso, falso, verdadeiro, verdadeiro e verdadeiro. Plim! Então, vamos lá para a prova. Essa prova estava muito fácil. A gente tem uma questão de asserção, razão aqui, não é mesmo? Então, vamos entender um pouco. Infecções hospitalares constituem-se de infecções adquiridas através do evento de assistência à saúde. Certo. Na rede pública de serviços de saúde brasileira, casos de infecções hospitalares estão presentes. Certo. Contudo, os desfechos clínicos apontam, em sua maioria, a plena recuperação dos pacientes após o tratamento medicamentoso com antibióticos de amplo espectro, especialmente nos casos de sepse por Staphylococcus aureus. A primeira aula que nós tivemos, eu mostrei um caso para vocês de uma pesquisa em que muitos casos de sepse por Staphylococcus aureus estavam levando o paciente à morte, né? Então, essa assertiva está correta. Na verdade, quando há sepse,
A gente viu que 80% das pessoas que tiveram sepse chegaram a óbito. O sistema de saúde, então essa está falsa, né? O sistema de saúde no Brasil emprega medidas de biossegurança através de CCIHs, Comissões de Controle de Infecções Hospitalares, certo? Que são suficientes para a realização das condutas, ainda que o governo não conceda EPIs e EPCs suficientes ao atendimento dos usuários do SUS. As condutas só, elas não previnem as infecções, elas não conseguem eliminar toda e qualquer forma de contaminação. Então, precisa dessa concessão de EPIs e EPCs. E muitas pessoas podem morrer por isso aqui, por essa falta. Então, ambas as assertivas estão falsas. Muito fácil, né, pessoal? Essa daqui eu amo essa foto. Eu amo muito. Vamos lá. Numa visita, isso é a cara do aluno na visita técnica. Numa visita técnica ao Hospital Regional, a aluna adentrou trajando calça comprida, tênis, jaleco. A moça, e o jaleco é esse aqui, né? A moça ainda estava com o cabelo amarrado, coberto com a touca, máscara, luva de procedimento, e ao vê-la, a docente que capitaneava a visita não permitiu a sua entrada. E aí, o que é que vocês iam dizer sobre essa conduta? Posicionamento crítico à conduta. A discente paramentou-se de forma correta, porém, um de seus EPIs está em desacordo com as normas de biossegurança. Tá? Só um zoom aqui. Só para vocês terem uma noção aqui, ó. Dá para ver a pele da senhora. A professora teve conduta inadequada, visto que a discente estava em plenas condições de participar de uma aula, numa visita técnica de um hospital regional. Não. A aluna pecou no excesso de EPIs, os quais configuraram-se como fômites em ambiente hospitalar. Não, ela não estava com EPI em excesso, ela estava com um dos EPIs errados, que é o jaleco, que é todo furado. Então, esse jaleco é extremamente inadequado de diversas formas. Não tem integridade, ele não tem o punho, ele não tem uma gola alta, então ele chega em muitos aspectos a ser inadequado. Então, as outras medidas que ela tomou estavam corretas, mas o jaleco estava totalmente incorreto. Jaleco utilizado não cumpre o papel enquanto EPI devido à sua modelagem em detalhes. Sim, está correto. Então, qual era que vocês tinham que marcar? Apenas 1 e 4. Muito fácil. Essa aqui, alguém teve alguma dúvida de quais seriam os equipamentos? Os equipamentos corretos. Hã? Não. Os equipamentos, pessoal, eram muito claros. A capela de exaustão, somente para exaustão de produtos químicos. A cabine de fluxo laminar, somente para trabalhar com amostras que, de fato, são biológicas, ou são amostras, enfim, não necessariamente que tenham micro-organismos, mas amostras biológicas que possam ser danosas à pessoa, mas não produtos químicos voláteis. Autoclave para esterilizar, e assim como a estufa de esterilização, sendo a autoclave para um ciclo com vapor, né, vapor d'água, e a estufa de esterilização, uma esterilização a seco. Todos esses outros aqui é tudo fanfic. Isso aqui tá tudo errado, daqui para baixo. A próxima. Tinha uma historinha de um estudante que criou um blog, né, os blogueiros, para alertar sobre coisas perigosas no laboratório, né? Ele criou essa lista de 5 orientações. Usar sempre o jaleco nas dependências da universidade após a realização do experimento para proteger as pessoas de contaminantes. A questão mais divertida da prova, viu? Essa daí. Vocês gostaram? Errada, né? Errada, Gostei jovem. muito. Por quê? Porque parece, se você não estuda, parece que isso aqui faz muito sentido. Mas quando você olha, você diz assim, meu anjo, adicione seus pertences em local visível e de fácil acesso no laboratório, como na bancada central ou adjacentes, para auxiliar numa situação de emergência. Não, a gente tem que colocar os pertences lá no guarda-volumes. Isso aqui não tem nada a ver. Não retirar as luvas de procedimento enquanto estiver realizando o experimento. Caso precise sair do laboratório, continue com as luvas para não trazer contaminação para a amostra.
mas levando contaminação para todos os outros ambientes. Então, está totalmente errado. Apenas alimentos e bebidas de fácil ingestão, uma barrinha de cereal, né? Um chá gelado, uma garrafinha d'água, são permitidos dentro do ambiente laboratorial. Gente, não, né? Jamais. Animais domésticos são bem-vindos, desde que participem das pesquisas e seus donos os levem para casa após o procedimento, não sendo permitida sua permanência no laboratório. Sem seu dono, né? Não é seu dono, é sem seu dono. O correto seria, as informações estão incorretas e, infelizmente, o aluno está prestando um desserviço à comunidade acadêmica. Quem nunca, né? Quem nunca prestou um desserviço à sua comunidade? Acho que todos nós já prestamos em algum momento da vida. Mas esse aqui ensinou tudo errado. Então, estava tudo incorreto. Aí vem essa questão da chikungunya, que é uma das questões aí que podiam deixar a galera meio tensa, né? Vamos ver o que é que diz aqui nessa contextualização, porque essa contextualização é importante para a resolução da questão. A febre quebra-ossos da chikungunya é transmitida por mosquitos Aedes, com enfermidade febril aguda, subaguda ou crônica. Todo mundo conhece alguém que já teve chikungunya, principalmente os idosos. A enfermidade aguda se caracteriza principalmente por início súbito de febre alta, cefaleia, mialgias e dor articular. Por anos, né? Quando ela cronifica. As formas graves são raras. Tá travando? Matheus, você tá aí, Matheus? Eu tô sim. Se ligue, Matheus. Vamos voltar. Tô sempre aqui. Desde você. Então, vamos lá. Tem uma grande febre e tal, afetando ambos os sexos. As formas graves e atípicas são raras, mas quando ocorrem, podem excepcionalmente evoluir para óbito. Não há vacina para a doença e a terapêutica medicamentosa baseia-se em cuidados de suporte e paliativos, visto que não há um antibiótico específico para tal enfermidade. Dada a importância epidemiológica da doença, acadêmicos de graduação em biomedicina desenvolveram um projeto. A cara de vocês, vamos pegar uns extratos, né? Contra chikungunya. E eles queriam fazer ensaios in vitro e in vivo com modelos animais infectados artificialmente. Então, eles iam ficar mexendo com aquele vírus a fresco, né? O tempo todo com cobaias. A estrutura do laboratório em que a pesquisa será realizada é observada na figura. Qual é o nível desse laboratório, pessoal? Dois, três ou quatro? Nível 1? Esse aqui? Que não... Nível 1, é o mais simples, né? E pela contextualização, vocês acham que esse micro-organismo é um micro-organismo de nível 1, de classe 1? Não. Não. Então, vamos ver, né? A estrutura laboratorial adequada para o manuseio do micro-organismo, visto que contempla toda a estrutura física. Não contempla. Na verdade, nem chega perto. O laboratório é adequado para o manuseio de patógenos no nível 2 de segurança, habilitando, portanto, para o manuseio. Não, até porque esse nem é de nível 2. O laboratório em questão é inadequado para o manuseio de chikungunya vírus, visto que não possui EPCs, como chuveiro e lava-óleos de emergência. A gente sabe que tem, né? Tá bem aqui. E a gente viu essa foto nos slides. A pesquisa não poderá ser realizada no laboratório, visto que não carece de equipamentos e infraestrutura de biossegurança nível 2 ou 3, característico de chikungunya vírus. É verdade. Tanto o chikungunya vírus, quanto o HIV, quanto o coronavírus, eles são vírus que podem ser classificados como nível 2 ou 3, dependendo de o que você vai fazer. Mas se você for fazer apenas um diagnóstico simples sorológico, você precisa de uma estrutura de nível 2. Mas se você for fazer um teste in vitro com modelos animais infectados, você vai precisar de uma estrutura de nível 3. E medidas de segurança de nível 3, principalmente. Né? Então, é bem complicado isso. Porém, a resposta estava bem nítida.
que é essa daqui. Todas falsas, só a última verdadeira. E aí, vem essa questão da figurinha, né? Você é um biomédico responsável por umas CCIRAs do estabelecimento onde você trabalha e sua função é criar uma ação. Está orientando um aluno, o aluno cria a seguinte imagem. A professora criou isso aqui, né? O que é biossegurança? Conjunto de medidas que visam segurança dos funcionários que atuam na linha de frente no combate ao Covid-19. Qual era a correta? A imagem é incompleta e, se veiculada, pode passar a ideia de que o conceito de biossegurança se dá apenas atrelados aos riscos biológicos e não se aplica à saúde da comunidade, ao meio ambiente. É verdade. Vocês sabem que a biossegurança ela é muito mais ampla do que apenas, né, o que traz nessa figura. Então, essa também estava muito fácil. Então, quem minimamente estudou para essa prova ou prestou atenção nas aulas, teve um desempenho excelente na prova. Eu ainda não olhei a prova que vocês fizeram, mas eu acredito que tenha sido bem bacana. Alguém ficou com alguma dúvida ainda, pessoal? Se não, eu vou começar a nossa aulinha. Eu estou querendo disputar a atenção de vocês com o meu quadro, que eu queria mostrar para vocês os micro-organismos que eu desenhei para vocês, né? Um espiroqueta, um negócio de um vírus, né? Estafilococcus, Ficou muito uma ameba. Não sei se vocês perceberam toda uma pegada, né, artística. Uma coisa rústica. Inclusive essas mãos aqui da minha filha, né, para me lembrar todos os dias de que eu vou ter que pintar essa casa mais uma vez. Então, é com essa certeza de que tudo vai ficar bem que nós vamos iniciar a nossa segunda unidade, tá? A segunda unidade, ela é marcada, pessoal, pelos tipos de risco, né? Risco biológico, risco químico, risco físico, risco ergonômico, risco acidental, que é o que vai cair na segunda prova. Professora, mas a gente não já viu o risco biológico lá nos tipos de risco? A gente vai ver outros aspectos. A gente viu parte do que compete o risco biológico. Agora a gente vai ver a complementação que é relacionado ao controle de infecções e aos ambientes de serviço de saúde, né? O ambiente de assistência à saúde. Então, eu vou aqui deixar na tela inteira. Não vou ficar vendo os comentários de vocês. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, só falar comigo, que aí eu escuto e dou uma olhada, tá? Então, vamos começar. O que é a infecção hospitalar? A infecção hospitalar, pessoal, que é muito famosa, né? É aquela que é adquirida após a admissão do paciente, que se manifesta durante a internação desse paciente ou após a alta desse paciente. Então, é aquela infecção que muito provavelmente está relacionada com os procedimentos que foram realizados com aquele paciente enquanto ele estava hospitalizado ou assim que ele sai desse processo de hospitalização. Então, decorre daquele serviço, decorre daquele ambiente, que se o paciente não tivesse dado entrada no hospital naquela época, ele não teria ficado doente daquele tipo de micro-organismo, certo? Existem micro-organismos, pessoal, que são característicos de ambientes hospitalares. E existem outros que nem tanto. Existem micro-organismos que são muito relacionados a essas infecções, muito relacionados também à resistência bacteriana. E existem aqueles micro-organismos que são mais relacionados à comunidade. O problema é quando esses micro-organismos que são muito representativos do ambiente hospitalar acabam escapando para a comunidade através desse mau gerenciamento dessas infecções. Por quê? Porque através das nossas medidas falhas, a gente acaba levando o que está no hospital para a comunidade, através das nossas mãos, através do nosso jaleco, através das nossas práticas mal feitas, das práticas mal pensadas, tá? Atualmente, a Anvisa tem sugerido a substituição do termo infecção hospitalar por infecção relacionada à assistência à saúde. Por quê?
Porque nem só no hospital a gente vai ficar sujeito a esse tipo de infecção. A gente pode ficar sujeito em diferentes ambientes de assistência à saúde. E quais são os ambientes de assistência à saúde que vocês conhecem que não são um hospital, pessoal? E aí eu vou voltar aqui para ver vocês. Vou apagar as minhas piroquetas e vou colocar aqui o que vocês disserem para mim de outros ambientes de assistência à saúde que vocês lembram. Cada um vai ter que dizer pelo menos um. Começando por Matheus. E aí, Matheus? Hello? Professor, qual a pergunta mesmo? Aqui tá travando, professor. Eu não sei o que é, não. Outros ambientes de assistência à saúde que vocês conhecem. Que não o hospital, né? Porque o hospital a gente já sabe que tem. Mas digam outros ambientes de assistência à saúde onde a gente pode, de certa forma, adquirir uma infecção relacionada a essa assistência. Um exemplo que eu tenho é que eu não sei direito, mas o IML. Como é? O IML. O IML. Exatamente. O que mais? Na nossa própria casa, quando um paciente fica hospitalizado, fica dentro de casa tendo cuidados médicos. Sim, você está dizendo como se fosse Home uma care. internação domiciliar. Isso, porque tem pacientes que precisam ficar, digamos, com cuidados, mas em casa. O que mais? Luiz, seu ventilador está um pouquinho batendo no som. Parou. E agora? Vou deixar só o quadro. Vou ficar só com a minha mão aqui. O que mais, pessoal? As meninas estão muito quietinhas hoje. Professora, eu entrei depois porque minha internet caiu, eu precisei sair. Aí, qual a pergunta mesmo? Ambientes de assistência à saúde, onde a gente pode desenvolver alguma infecção. Os meninos falaram IML, falaram ambiente home care. Fora o hospital, quais são outros que a gente pode estar submetendo e nem sabe? Thalita, Railia, Matheus saiu, Estou pensando aqui, professor. Não aguentou a pressão. Não, tô Thalita pensando também mesmo, saiu. porque- Aquele canto que a gente vai para tomar a vacinazinha. Luiz deu o caminho tá alto. As UBS, Uma o UBS. posto de saúde, assim, dos bairros. Não, porque você Sim, falou menos um com hospital. Eu estava tentando encontrar alguma coisa que não tivesse relacionado ao hospital. Não, mas que seja relacionado com o ambiente de assistência, mas não necessariamente o hospital, né? Mas a UBS é clássico, né? O que Pronto, mais? como você falou em vacinação, Dani. Pode falar, Raila. eu ia dizer, como você falou sobre vacinação, hoje na minha empresa teve campanha de vacinação. Acho que lá também foi um bom lugar para pegar algum tipo de infecção. Sim, locais onde há campanha de vacinação, né? Sabe outro canto que ninguém lembra? Clínica estética. Que faz aqueles procedimentos minimamente invasivos. Também. Outro canto, lá no médico veterinário.
que a gente leva o nosso doguinho, a gente pode estar sujeito a zoonoses. Outro canto que a gente pode estar sujeito. Pode falar. Não, professor, eu só disse entendo. Ah, tá bom. Outro campo que a gente pode falar são aquelas clínicas de tatuagem. Eu não sei se chama clínicas, acho que é estúdio, né? Estúdio de tatuagem. Isso, é estúdio. Estúdio de tatuagem e piercing, né? Todos esses ambientes, pessoal, a gente pode, de alguma forma, estar se submetendo a uma situação de infecção. Na manicure Não só também. a infecção hospitalar, certo? Mas a todo e qualquer... Na manicure, exatamente. Todo e qualquer ambiente de assistência à saúde, onde a gente possa, de alguma forma, desenvolver... Vou deixar aí. Desenvolver alguma infecção. Por isso que a gente não deve chamar tudo de IH, né? De infecção hospitalar. Mas de IRAS, de infecções relacionadas à assistência à saúde. Vou voltar aqui a exibir os meus slides. Gente, se começar a falhar, vocês me avisam, tá bom? Que aí eu volto. Então, como é que a gente... O que a gente deve levar em consideração, né? Quando a gente fala de infecções hospitalares. As condições próprias do paciente que tem dificuldade de conviver com as bactérias que lhe colonizam a pele e as mucosas. Então, esse paciente que está lá no serviço, geralmente ele procura o serviço quando ele está doente. E o processo de saúde-doença, ele está muito relacionado não somente à presença do micro-organismo, mas a como o nosso sistema imune reage a esse micro-organismo. Então, muitas vezes esse paciente, ele chega, ele está com algum quadro de imunossupressão, e por isso ele está doente. E aí isso facilita que micro-organismos oportunistas venham a tomar posse aí do organismo dessa pessoa, de uma forma que quando a pessoa está saudável, ela não sentiria tanta dificuldade em termos fisiológicos e imunológicos para combater aquela infecção. Então, indivíduos imunossuprimidos, eles são mais suscetíveis de desenvolver infecção hospitalar. Outro ponto importante é que nem sempre é possível afirmar que o hospital ou sua equipe tenha cometido um erro na assistência prestada ao paciente, porque esse paciente pode ter, de alguma forma, ser contaminado minutos antes de adentrar o sistema de saúde. Então, como nós vamos, de fato, comprovar que aquilo foi uma infecção adquirida naquele ambiente de assistência à saúde, né? Existe essa discussão no âmbito das infecções relacionadas à assistência à saúde, porque algumas coisas competem ao hospital, mas outras não. E aí pode ser uma infeliz coincidência. Então, isso tem que ser levado em consideração quando a gente está estudando esse tipo de fenômeno, né? Quais são os fatores intrínsecos e extrínsecos que estão relacionados à possibilidade de desenvolvimento de uma infecção hospitalar ou de uma infecção relacionada a serviços de saúde? Os fatores intrínsecos, também conhecidos como fatores endógenos, estão relacionados principalmente ao paciente e à sua condição enquanto ser humano. Então, aqueles pacientes que são internados em UTI, eles têm muito mais facilidade de desenvolver do que aqueles que têm uma passagem rápida no hospital. Recém-nascidos, mais precisamente prematuros, que o bebê ele já tem uma imunidade imatura quando ele nasce. Mesmo ele estando saudável, tudo aqui, ele já tem uma imunidadezinha imatura, ainda estão sendo desenvolvidos os órgãos responsáveis aí por produzir as células do sistema imune. Então, o bebê prematuro, ele tem mais facilidade ainda do que um bebê recém-nascido. Idosos, mais fácil de desenvolver. Portadores de neoplasias, né, de câncer. Pessoas com imunodeficiência adquirida, pessoas HIV positivo. E aquelas que são submetidas a procedimentos invasivos,
né? E esses procedimentos invasivos, como a gente viu na primeira aula, uma sonda que é colocada, seja ela em qualquer parte do corpo, um catéter, todos esses procedimentos são invasivos e podem estar relacionados com o ambiente de assistência à saúde, né? E quais são os fatores extrínsecos? É o que compete a nós. Porque o fator intrínseco ao paciente, muitas vezes nós não podemos mudar. A gente não pode fazer com que aquele bebê nasça em outro momento. Ele nasceu prematuramente, então é intrínseco daquele paciente. Mas os fatores extrínsecos estão relacionados à falha no processo assistencial. A falha que nós, enquanto profissionais de área da saúde, apresentamos no nosso processo de trabalho. Então, falha no processo de esterilização, falha no preparo dessas medicações parenterais, né, mais invasivas, falha na execução de procedimentos invasivos, falhas de técnica de lavagem de mãos, que é muito importante a lavagem de mãos correta, que muita gente não sabe fazer essa lavagem de mãos. Falha na organização do trabalho, que a gente sabe que o trabalho desorganizado é um trabalho que gera, né, situações que podem acarretar aí numa contaminação. Falhas na postura do profissional, né? E quando o profissional, ele é um profissional que se dá o respeito e respeita o paciente, em muitos momentos, ele vai seguir à risca tudo aquilo que ele aprendeu no processo de biossegurança. Mas se o profissional nem se respeita, nem faz a biossegurança para consigo mesmo, como ele vai ter um respeito com o paciente? Ele não vai. Então, aquela pessoa que não executa as regras de biossegurança, muito provavelmente, e não faz isso para si, muito provavelmente ele não vai fazer com o outro. E também falhas na estrutura física do local de trabalho. Então, vocês vejam, pessoal, que esse componente curricular de biossegurança, ele está todo interligado. Ele é planejado dessa forma. Tudo que a gente viu na primeira unidade está aqui, né, nesse slide. Então, a gente consegue recobrar muitos dos conhecimentos que vocês já captaram e já contemplaram esses saberes, já obtêm. Então, tudo muito sincronizado, tá? Essa parte de fatores extrínsecos é onde a gente tem que focar. E aqui é uma imagem que eu trago, que eu acho muito importante que a gente consiga visualizar. Perceba. Vamos imaginar que esse médico aí atendeu um paciente que está com sepse, né, que apresenta aí uma fasciite necrosante. Vocês conhecem fasciite necrosante? Que é uma infecção na fáscia por micro-organismos que habitam esse tecido, geralmente nos membros onde tem bastante músculo, né, onde tem bastante tecido muscular. E esses micro-organismos, eles vão crescendo. Geralmente são micro-organismos anaeróbicos, alguns clostrídeos, eles crescem nesses espaços. E aí, pessoal, eles começam a gerar gases, e essa infecção é de dentro para fora, e começa a degradar esse tecido entra em necrose, tem muito exudato, muita dor, e é altamente infeccioso. E para que geralmente se consiga detectar uma fascite necrosante, é preciso fazer uma cirurgia exploratória, onde a gente tem que observar por dentro o problema. E aí esse médico fez essa cirurgia exploratória. Mas, de alguma forma, ele não fez a higienização correta das mãos. Então, esse micro-organismo que foi responsável por essa fascite necrosante, que muito provavelmente leva a óbito, porque ele leva a sepse e leva a óbito, né? É uma infecção bem grave e de difícil tratamento. Ele pega nessa caneta, e essa caneta ele pode levar à boca, como ele pode botar no jaleco e levar para casa, e o filho dele, quando chegar em casa, pode pegar essa caneta para brincar. Esse avental dele, ou jaleco, pode estar contaminado, né? E ele vai com esse avental almoçar na Riachuelo, comprar roupa, que eu já vi médico com pijama cirúrgico dentro da Riachuelo, já vi isso. As mãos totalmente contaminadas e as unhas, tudo bem que ele está com unhas bem curtinhas, mas mesmo assim. A prancheta de trabalho, onde ele faz a evolução desse paciente, então outro profissional que vai fazer o acompanhamento desse paciente
vai se contaminar, bem como o estetoscópio. Claro que o estetoscópio ele não vai compartilhar, ele é de uso único, mas ele vai utilizar esse estetoscópio para atender diferentes pacientes. Então, veja como é perigoso a gente não fazer a lavagem correta das mãos. E ele está expondo várias pessoas por causa da sua conduta incorreta. Certo? Quem é o profissional que mais tem noção disso? É o enfermeiro. Porque ele está muito focado lá na CME, na Central do Material de Esterilização. Mas o resto dos profissionais da área da saúde não ligam para isso aí, não. E um hospital não é feito só de enfermeiros, é feito de biomédicos, é feito de farmacêuticos, é feito de fisioterapeutas, de nutricionistas. Então, é muito importante que todo profissional da área da saúde, inclusive os médicos, tenham muita consciência dos padrões de biossegurança que são exigidos no ambiente hospitalar, certo? E aí, pessoal, eu gostaria de falar para vocês um pouquinho sobre as fases de transmissão do micro-organismo pelas mãos, já que nós ilustramos isso através, né, de uma pessoa que pegou um material contaminado de um paciente. Então, primeiro, aqueles micro-organismos presentes na pele do paciente ou na superfície próximas ao paciente acabam estando ali, né, na pele dele, ou ali perto da cama, ou nos lençóis. E os micro-organismos, eles são transferidos para as mãos dos profissionais de saúde, que podem não estar de luvas, que podem não higienizar a mão após o atendimento ao paciente. Então, já vai pegar esse micro-organismo que está lá, vai transferir para o profissional de saúde. Os micro-organismos sobrevivem nas mãos por alguns minutos. A gente sabe que os micro-organismos são frágeis, mas existem aqueles que têm maior resistência. E a falta de uma higienização das mãos de forma correta, ou a não higienização das mãos, resulta em mãos contaminadas. E essas mãos contaminadas transmitem os micro-organismos por contato direto ou indireto. Qual é esse contato direto? É o contato direto de ele pegar na sua mãe e dizer: diga aí, fulano, como é que você tá, meu filho? Como é que tá as coisas? Ou que coisa boa, né? Que é o que a gente não pode fazer agora com o coronavírus. E também tem o contato indireto. Ele vai usar um banheiro, pega na maçaneta, pega lá na privada, quando vai lá dar descarga, né? Tem os que dão, tem os que não dão, mas enfim, vai de cada um. Sai do banheiro e também não lava a mão, né? Tem toda essa problemática da higienização. Então, você veja que é muito fácil ter a contaminação, né? De um ambiente para outro. E aí existem as diferenças nessas terminologias, e é importante que vocês saibam. A contaminação é diferente de colonização, que é diferente de infecção. É importantíssimo a gente saber. A contaminação, gente, é a transferência de micro-organismos, que esses podem ser patogênicos ou não, de um local para outro, de forma direta ou indireta, como eu falei para vocês. Então, se esse negócio aqui que eu estou pegando, que é um apagador, está contaminado com algum micro-organismo, com coronavírus, e eu pego nele, e esse micro-organismo é transferido para a minha mão, eu estou contaminada. Isso quer dizer automaticamente que eu vou desenvolver um processo de doença? Não. Porque tem toda uma sobrevivência desse micro-organismo nesse ambiente, e eu preciso dar subsídio para que ele adentre outros espaços no meu corpo em que ele é mais adaptado. Na pele, ele não vai ter uma sobrevivência tão grande quanto nas minhas vias respiratórias superiores, quanto nas minhas mucosas. Então, algo que está contaminado, uma pessoa que está contaminada, não necessariamente ela está infectada. E não necessariamente ela está colonizada. Quando é que começa a colonização? Quando há crescimento e multiplicação daquele micro-organismo em superfícies epiteliais do hospedeiro, sem necessariamente a expressão de uma doença, de uma reação clínica ou imunológica. Então, um exemplo é a nossa flora residente. A nossa pele, principalmente a pele das mãos, é colonizada por uma série de micro-organismos que são residentes e são transitórios, né? Aquele micro-organismo que entra em contato com a mão, a gente lava, é transitório. Aquele que está sempre em contato com a nossa pele
o residente, faz parte da flora do nosso corpo, né? Esses micro-organismos, eles colonizam a nossa pele, só que nós não temos nenhuma reação imunológica a eles, porque nosso corpo está tanto oferecendo um habitat, dando subsídio àquele crescimento, quanto nós estamos ali vivendo de forma pacífica com esse micro-organismo. Não temos manifestação. A não ser que haja uma baixa no nosso sistema imune, aí a gente desenvolve um furúnculo, uma espinha inflamada, um negócio assim. Mas, de forma geral, nós vivemos pacificamente, mas estamos colonizados. Vocês sabiam que nós somos mais micro-organismo do que, de fato, pessoa? A gente é 40% só, 47% é por aí, de células humanas. O resto é tudo micro-organismo. Então, nós somos densamente povoados por uma série de micro-organismos. Quando é que começa a infecção, professora? A infecção começa quando nós temos danos decorrentes da invasão, multiplicação ou ação de produtos tóxicos desses micro-organismos que estão se colonizando no nosso corpo, né? Que estão hospedando nosso corpinho. Então, veja só. Eu falei para vocês que um micro-organismo que vive nas nossas mãos, ele pode causar um furúnculo, ele pode causar um carbúnculo, ele pode causar alguma coisa, né? Staphylococcus aureus adora fazer isso. O que é que acontece? Aquele micro-organismo, enquanto ele está nas mãos, ou a pele, ela é seca, ela é áspera, então acaba controlando, através de outros mecanismos também, o crescimento desse micro-organismo. Mas a partir do momento em que ele adentra os tecidos mais profundos, adentra um folículo piloso, ele começa a crescer com mais facilidade, começa a produzir exotoxinas importantes e começa a causar problema, né? O corpo começa a reagir de forma a identificar os PAMPs. Lembra dos PAMPs? Lá da Imuna, que vocês pagaram. Começa a identificar os padrões moleculares associados a patógeno, começa a identificar os padrões moleculares associados a danos, que são os DUMPs, e aí a gente tem o desenvolvimento daquela doença, porque o corpo está começando a batalhar, e o corpo adora fazer uma coisa que nos causa muito desconforto, que é o processo inflamatório, que é super importante, mas causa dor, vermelhidão, quintura naquela região, então é incômodo. Mas aí nós já estamos falando de um processo infeccioso. Tá bom, pessoal? Agora eu vou dar uma paradinha aqui para ver se está tudo bem, se vocês estão vivos. Tá tudo certo? Estão conseguindo acompanhar? Todos morreram? Estão vivos? Sim. Eu tô aqui, professora, também. Beleza. Matheus, se liga, hein, Matheus? Naquela hora eu tinha travado, professora, de verdade, sério. Eu só tenho uma dúvida. Uhum. Sim, pode falar. Alô? Pode falar. Pronto. Estou sim. Você falou que, por exemplo, a gente pode estar com o micro-organismo, mas não infectado. Qual é o nome? É quando a gente está sendo colonizado pelo micro-organismo. Ah, sim, mas nem sempre que a gente está... Toda vez que a pessoa está colonizada com micro-organismos, não significa que ele vá gerar sintomas, ou seja, não significa que ele vai estar infectado, no caso? Exatamente. Então, Ok. O fato de a gente estar em contato com o micro-organismo não necessariamente quer dizer que a gente vai desenvolver a doença. Porque se fosse assim, a gente vivia doente, porque só o que a gente come o dia todo é micro-organismo, a gente bebe água cheia de micro-organismo. Então, a gente não vivia, se o nosso corpo ficasse todo o tempo batendo nessa tecla. Mas a gente tem flora residente, a gente tem outras coisas que acabam neutralizando esse micro-organismo, seja na forma de toxinas, né, que iam fazer mal e a gente acaba neutralizando, seja por competição, por espaço, por ambiente. Então, nosso corpo, de alguma forma, acaba, né, neutralizando aquela colonização e não chega a desenvolver um processo de doença. Então, você pode ter pego numa coisa que estava com Covid, mas não necessariamente... Covid não, né? Com o coronavírus, mas não necessariamente desenvolveu a Covid-19. Por quê? Porque o seu corpo deu um jeito de se livrar daquele micro-organismo.
Ele não chegou, de fato, a colonizar o seu corpo. Ou se ele colonizou, o seu corpo deu um jeito de fazer com que haja aí uma limpeza do seu corpo. Isso ocorre muito com bactérias. As bactérias vão, colonizam o nosso corpo, aí o corpo vai lá e dá um signal e diz assim, passa amanhã que hoje a gente está aqui para dar na sua cara. Acontece também quando a gente já está vacinado, né? A gente não fica doente. Porque nosso sistema imune já foi exposto. Vou voltar aqui. Qualquer dúvida, pessoal, não hesitem. Então, aqui é só algumas condutas erradas, né? Tem pessoas que cometem 3 tipos de erros. Quando ele é consciente do seu erro, ele faz o errado e faz com convicção que está errado. Quando ele é negligente, que ele sabe o que fazer, mas deixa de fazê-lo. Ou quando ele é imprudente, ele faz, porém, sem os cuidados devidos. Né? Então, existem várias formas de a gente errar num ambiente como esse. E a gente deve evitar esses erros, principalmente quando a gente é consciente do erro e ainda faz errado. E aí vem um papel muito importante de uma organização excelente, que é a Comissão de Controle de Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde. No corpo docente da Facene, nós temos um biomédico que faz parte de uma CCIH, né? Como ele trabalha num hospital, de uma CCIH, que é o professor Dassaiev Anderson, né? Então, o professor Dassaiev, ele é biomédico e ele faz parte da CCIH, e é muito importante vocês saberem disso, porque as CCIHs, elas precisam da representatividade da classe de vocês, porque vocês estão trabalhando diretamente com o diagnóstico de micro-organismos extremamente resistentes. Vocês é quem vão trabalhar no diagnóstico dessas doenças, vão auxiliar aí nesse processo de combate e de conduta farmacológica, junto aos outros profissionais. Então, é muito importante que vocês se visualizem nesses espaços. Então, nas CCIRAs, existem membros consultores e membros executores. Vocês podem agir como membros consultores, principalmente, que são representantes do serviço médico, de enfermagem, de farmácia, do laboratório de microbiologia, que vocês podem estar associados, da administração do hospital, onde vocês vão se reunir, né, para fazer planos para que naquele hospital diminua aí a quantidade de infecções associadas à assistência à saúde. E existem também os membros executores, que são aqueles que vão colocar a mão na massa. Geralmente, são 2 técnicos de nível superior, né? E esses técnicos, eles são divididos por quantidade de leitos, né? Sendo que um desses técnicos, preferencialmente, é um membro da enfermagem, porque, como eu disse para vocês, os enfermeiros, eles têm uma base muito boa nisso, de controle de infecções hospitalares. E aí, esses membros executores vão colocar em prática o planejamento da CCIH, ou das CCIRAs. E que planejamento é esse? É muito importante a gente saber. Existe todo um planejamento para que haja redução das infecções hospitalares. A primeira etapa do planejamento é o diagnóstico das fragilidades e riscos de infecção daquele hospital. Cada hospital vai ter características diferentes. O Hospital Regional Tarcísio de Vasconcelos Maia, ele é diferente do Rafael Fernandes, que é diferente da Wilson Rosado, que é diferente do São Luís. Então, cada um tem que ter um diagnóstico das fragilidades daquele hospital específico. E a CCIRAS é responsável por isso. Depois é preciso estabelecer normas e rotinas técnicas e operacionais para que a gente consiga implantar e adequar POPs, né? Os POPs que existem precisam ser revistos e os POPs que não existem precisam ser confeccionados. Por isso que é tão importante vocês terem acesso aos POPs lá do nosso laboratório, para que vocês saibam que aquilo é uma cultura que precisa ser levada para fora, né? Extramuros, porque vocês têm que ter acesso aos POPs antes de fazer uma prática. E é POP de tudo. É POP tanto da prática ser realizada, quanto da utilização de um equipamento, por exemplo. A partir desses 3 pontos, então,
é planejado um programa de controle de infecções, certo? E dentro desse programa existe um plano de ação. É preciso colocar metas, né, para serem executadas e analisar se essas metas realmente foram eficientes. Então, depois que esse programa é escrito, que há a execução desse programa, desse plano de ação, essas ações elas são acompanhadas. Geralmente, todo esse ciclo que eu estou falando para vocês percorre aí 1 ano de trabalho. O acompanhamento das ações vem atrelado a discussões de casos que acontecem no hospital, porque mesmo com o acompanhamento e com a implementação, pode haver casos de infecções hospitalares e principalmente com micro-organismos multiresistentes a diversas drogas, como a KPC da vida, né? Klebsiella pneumoniae, que ela é resistente a carbapenems, então bem complicado. Depois, observa-se e faz um acompanhamento dos indicadores de infecção. Então, quem faz isso é a CCIDAS, é a CCIH. Aqueles dados que eu mostrei no primeiro dia de aula são dados de acompanhamento de indicadores de infecção. São feitas novas auditorias para ter dados e é feito um relatório final. Depois que é feito esse relatório final, vai ser visto, né, o que foi feito, o que poderia ter sido feito, o que a gente pode melhorar, e aí é feito um novo diagnóstico de fragilidade. E isso se repete durante ano a ano, porque a biossegurança ela é extremamente mutável. Então, é bom que vocês saibam desse ciclo, porque é importante, bom? Então, quando é que a gente deve lavar as mãos, pessoal? Nesse cenário que a gente está vendo. Eu falei para vocês que é muito importante a gente lavar a mão o tempo todo. Mas quando a gente está falando do paciente em si, já que a gente está falando de ambiente de assistência à saúde hoje, nós estamos falando só do laboratório, então, antes do contato do paciente, é importante para a gente não levar micro-organismos para ele. Antes da realização de um procedimento, principalmente se for um procedimento asséptico, após a exposição a fluidos corporais desse paciente, vamos fazer a limpeza de uma ferida, vocês geralmente não vão fazer isso, mas vão fazer uma coleta de um material, né? Então, tem que lavar as mãos. Após o contato com o paciente, né? Não vou mais entrar em contato com esse paciente, vou sair. E após o contato com o ambiente próximo a esse paciente, né? Um ambiente em que aquele paciente esteve, e é um paciente que tem doenças importantes como a tuberculose, que é uma das doenças que mais assola aí as pessoas que trabalham no ambiente de assistência à saúde. É muito importante vocês lerem sobre isso, né? E aí, pessoal, a gente tem que ter cuidado não só com o micro-organismo, como também produtos derivados do metabolismo microbiano. Porque o micro-organismo em si, ele pode crescer e pode causar danos, como ele pode produzir coisas que para ele são de extremamente importância para a sobrevivência da colônia, mas para a pessoa é extremamente danoso, como as toxinas. Temos a toxina botulínica, temos a toxina diftérica, temos a toxina botulismo, tetânica. Então, todos esses produtos microbianos são extremamente letais. Então, a gente precisa levar em consideração isso também. Não só o micro-organismo em si, como as moléculas que esse micro-organismo vem a produzir, tá? E como é que a gente entra em contato com esses agentes de risco biológico? Que são agentes, tanto o micro-organismo, como metabólitos produzidos por este. Através de ingestão, inalação, penetração através das mucosas, né, mucosa da boca, do nariz, dos olhos, e penetração direta da biogênese patogênica, quando esse micro-organismo penetra diretamente através de uma fissura, penetra diretamente através, enfim, de um catéter, né, de alguma coisa desse tipo. Então, pode haver também uma abrasão, e aí ele utilizar isso como porta de entrada. Aqui só para ilustrar, né, que não se deve jogar no lixo,
que não seja o lixo comum. Isso evita bastante problema. E aí, só falando um pouquinho das formas de contaminação respiratória, cutânea, por via digestiva e por via parenteral também, que são outras formas de contaminação, tá? Quais são os riscos relacionados, né, de transmissibilidade? O micro-organismo pode, como eu falei para vocês, pode se depositar na pele e, em seguida, se propagar ali, crescer, né, colonizar aquela área. O micro-organismo ele pode acabar sendo introduzido para dentro do organismo da pessoa através de um catéter, através de uma incisão, tanto no paciente quanto em você, né? Um acidente que possa ocorrer. E essa introdução desse micro-organismo no tecido muscular ou no sangue pode levar aí o espalhamento desse micro-organismo por um tecido que não deve ser colonizado por micro-organismo, que é o tecido sanguíneo, tá? Outra forma que vocês podem estar aí se submetendo é através da picada de insetos. A gente sabe que existem vários insetos que são vetores de doenças, e também pela mordedura de animais, se vocês levarem em consideração aí o trabalho com animais de laboratório também, que esses micro-organismos podem ser passados, zoonoses, né, através de contato com animais. E aí tem outra figurinha ilustrando, né, a contaminação pelo pó, pela respiração, por alimentação contaminada, por contato com objetos contaminados, através de insetos, contatos com animais e perfuração com objetos contaminados e com água contaminada. Então, a gente sabe que tudo tem que ser muito cuidadoso no hospital para que a gente não esteja submetido a uma situação de risco, né? Claro que a gente não vai ficar mexendo com animais num hospital, né? Aqui a gente está só ilustrando, a não ser que seja um hospital veterinário. Que aí o biomédico também pode atuar nesses espaços. Aqui só ilustrando para vocês, tem um paciente que está colonizado por um micro-organismo e ele está recebendo antibiótico intravenoso. E aí há uma contaminação que é levada para as outras pessoas por um profissional ou profissionais que não estão se cuidando, e aí a gente tem equipamentos contaminados, equipamentos que vão entrar em contato com outras pessoas, as mãos contaminadas da equipe médica e dos visitantes, as maçanetas dos banheiros, das pias, as camas, e um paciente que está doente pode acabar indiretamente contaminando um paciente que não esteja doente, mas que está suscetível, que está em outro leito, que não tem nada a ver com daquele paciente inicial. Então, é um grande perigo, pessoal, e todo cuidado nesses ambientes ainda é pouco, tá bom? Vocês querem falar alguma coisa, pessoal? Vocês têm alguma dúvida até aqui? Eu estou falando muito rápido, eu sei que está todo mundo muito cansado. Eu não sei nem se ainda tem alguém me escutando, mas eu vou ter fé em Jesus. Fé em Jesus de que vocês estão aqui, tá bom? Estamos muito cansados, essa semana não foi fácil, mas já está acabando, tá bom? Vamos lá, vamos cumprir. Aqui são algumas doenças que estão relacionadas às diferentes ocupações, né? Cada pessoa trabalha num nicho diferente e tem doenças diferentes que estão relacionadas à sua ocupação, tá? Não vou entrar muito em detalhes nisso, mas só a título de informação. E aí os serviços de saúde que vocês muito bem falaram, né? Centro de saúde, hospitais, necrotérios, laboratórios, trabalho de campo, pessoal que trabalha na vigilância sanitária e pesquisa com animais também, e outros, né? Então, é importante para vocês que trabalham na área da saúde ter a imunização gratuita, né? Contra tétano, difteria, hepatite B, imunização que vai proteger vocês de diversas doenças que são de difícil tratamento após a sua instalação, a utilização de equipamentos de proteção individual, a utilização correta dos equipamentos de proteção coletiva, o descarte dos dejetos
né, o gerenciamento correto dos resíduos, principalmente os resíduos biológicos, e ter muito contato com os agentes de transmissão sanguínea, porque os agentes de transmissão sanguínea são os que são mais prevalentes aí quando a gente fala de contaminação ocupacional, né, laboral. Então, é preciso evitar contato direto com fluidos ou secreções orgânicas, que é só o que vocês vão entrar em contato, que é sêmen, que é urina, fezes, sangue. Então, sempre usar luvas, principalmente em procedimentos invasivos, e se entrar em contato com a sua pele, aquele material, lavar com sabão, desgermante, sem escovação, para não haver abrasão, né, da pele, usar máscaras com possibilidade, se houver possibilidade de contato com nariz ou boca, principalmente, é mandatório, usar óculos, se houver possibilidade de contato com os olhos, e jaleco, né, tudo direitinho, como vocês já viram. Então, se houver alguma lesão profissional, com essa lesãozinha, um cantinho de unha, alguma coisa, deve cobrir, colocar um curativo, colocar a luva, né? E evitar essas picadas de agulhas e lesões, com as boas práticas, como vocês sabem. Sempre que lidar com os pacientes, lavar as mãos com água e sabão. E se cair um fluido corpóreo no chão ou em outra superfície, utilizar hipoclorito de sódio para descontaminar. Hipoclorito de sódio concentrado até a 1% por 30 minutos. Manipular as roupas o mínimo possível, não levando essas roupas para casa, né? Se possível, trocar essas roupas e descontaminá-las lá no serviço e rotulá-las como contaminadas. Então, dados alarmantes que eu quero trazer para vocês antes de a gente finalizar essa aula, eu queria muito que vocês prestassem atenção, porque essa aula, pessoal, e todas as outras, elas não são para vocês passarem de ano, né? É muito maior que isso. É preciso ter uma consciência de que vocês podem estar submetendo a acidentes irreversíveis. Então, a gente tem aqui, ó, os ferimentos com agulhas e material perfurocortante, em geral, são considerados extremamente perigosos por serem potencialmente capazes de transmitir mais de 20 tipos de patógenos diferentes. Dentre eles, a gente tem o vírus do HIV, o vírus da hepatite B e C, que são os agentes mais envolvidos em contaminações de pessoas que trabalham no serviço de saúde, tá, pessoal? Então, é muito importante que vocês tenham cuidado, porque vocês trabalham com material a fresco o dia todo. E vão trabalhar também com muitos perfurocortantes. Outros dados alarmantes é de que a taxa de abandono do tratamento de profissionais que sofreram acidentes é bastante grande. Então, sofri um acidente, eu não notifico, ou eu sofri um acidente, começo o tratamento profilático e não o continuo. Então, existe um levantamento do Hospital Público de Ensino de São Paulo que há uma taxa de abandono de 45%. É quase a metade das pessoas que começam a fazer o acompanhamento e não fazem mais. E aí, no futuro, depois de 20 anos, de 10 anos, de 5 anos, você pode vir a desenvolver uma imunodeficiência adquirida e aí não vai ter mais volta. Entende? Então, é muito complicado a gente não levar isso com a seriedade que precisa. A prova de biossegurança, pessoal, vai ser fácil. Tenha uma certeza na vida de vocês. Vocês vão passar nessa disciplina. O que eu quero não é que vocês passem, não. É que vocês tenham consciência do perigo que vocês estão se expondo quando vocês não fazem uso da biossegurança corretamente. Tá? Então, era basicamente essa aula, tá? Eu sei que está todo mundo muito cansado. Essa semana não foi fácil, pessoal. Foi uma semana extremamente difícil para todo mundo. Para mim também, certo? Não foi fácil. Eu tenho passado também por momentos... Não, eu entendo. E eu já sabia, né? Eu já pressenti que vocês iam estar um pouquinho para baixo hoje, porque é muita prova, é muita cobrança,
O ambiente acadêmico é um ambiente que, em muitos momentos, é um ambiente que gera adoecimento psíquico, e eu sei muito bem disso porque nunca saí dele. Estou no ambiente acadêmico desde os 17 anos, vai fazer 11 anos, né? 12 anos. Eu sei como é. E vamos de séries, exatamente. E vamos de lamentos. Mas eu só quero dizer para vocês que vocês essa aula fosse o mais proveitosa possível, apesar de eu saber que vocês iam estar muito cansados, tá bom? E aí eu queria também propor para vocês, já que a gente já está no finalzinho da aula, pessoal, eu queria propor a nossa avaliação que faria em conjunto, visto ou um jornal, que trouxesse casos diferentes de biossegurança, né, de casos onde houve infecção, Professora, que cortou um trouxesse pouco. casos... Você queria o quê? Que a gente combinasse a nossa processual. A minha ideia era que cada um produzisse um texto sobre uma área diferente da biossegurança, que eu posso passar para vocês, e vocês iriam, portanto, produzir como se fosse uma revista digital, colaborativamente. E aí vocês podem utilizar casos fictícios, podem utilizar dados do Ministério da Saúde, e a revista, o nome seria de escolha de vocês, a arte, tudo direitinho. Eu daria um prazo para vocês me entregarem isso. E aí, faria uma ficha de avaliação também, para avaliar o conteúdo, os recursos gráficos, o comprometimento, e cada um ficaria responsável pela sua parte. Por mais que seja uma construção coletiva, cada um vai ser avaliado isoladamente, né? Então, essa é a proposta que eu tenho para vocês, para a primeira unidade. Para a segunda e a terceira, eu tenho outras propostas. Então, Mas, assim, a a elaboração do texto seria por falar. nossa conta, mas o layout, essas coisas da revista, seria a senhora ia fazer? Não, vocês vão fazer tudo. Ok. Toda a parte de layout, de cores, de capa, do jeito que vocês quiserem. E aí, enfim, a imaginação fica de vocês. Eu tenho um programa que faz isso gratuitamente, vocês podem fazer rápido, como vocês podem fazer no PowerPoint, bem ligeirinho, colocando figuras, enfim. De forma que vocês façam como se fosse uma revista digital. E aí a gente iria compartilhar isso com os professores, com os alunos. Ia ser bem legal. Algo que vocês têm orgulho de dizer que foram vocês que fizeram, né? E aí eu daria um prazo para vocês executarem essa tarefa, já que passou as provas, né? Não quis passar isso antes. E aí depois vocês me davam essa devolutiva. Eu estou explicando assim, mas eu vou discriminar tudo por escrito, mandar para o e-mail da turma de vocês, e aí mando prazo, tudo direitinho, e eu posso estipular também os temas, e aí vocês escolhem esses temas ou a gente sorteia na próxima aula. Mas eu sei que está todo mundo um pouco assim down, vocês estão um pouco assim, já não aguento mais, então a gente pode discutir isso melhor na próxima aula. Tá bom? Vou parar de gravar. Aqui. Eu gostaria que todo mundo, antes de eu cancelar, colocasse presente, né? O pessoal que está aqui, gentileza, para eu quantificar as presenças. Tem só 8 pessoas, felizmente. Porque na minha lista tem mais gente, mas pode ser que alguém tenha desistido, né? Mas, enfim, gente, boa noite para todo mundo. Espero que vocês tenham aprendido
alguma coisa. E aí